final de semana maravilhoso que nós tivemos ali em Gravatá. Eu não sei quantos que estavam em Gravatá conseguiram chegar a tempo e participar do culto. Quantos? Eu não estou exagerando quando eu digo que foi um final de semana abençoado, não é? Não, de verdade não. E eu louvo a Deus pela oportunidade que tivemos. Nós éramos ali 101 casais. O hotel todo ocupado pelo povo de Deus, irmãos. Para todos os lugares que nós íamos, nós nos encontrávamos. Foi realmente abençoador. Mas a minha tarefa hoje aqui é falar-lhes sobre o tema igreja, lugar de gente ordeira, animada e forte. Não é difícil concordar com isso, não? Porque de alguma forma, mesmo no nosso inconsciente coletivo, a gente imagina que igreja seja espaço, sim, de gente ordeira, de gente justa, de gente íntegra, comprometida com a retidão. É lugar onde a gente espera encontrar pessoas animadas, entusiasmadas, apaixonadas pela vida. É lugar onde a gente imagina encontrar pessoas fortes, decididas. Mas me permitam ler o texto que aí está. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, um dos primeiros documentos do Novo Testamento. Talvez esse texto vá na direção contrária àquilo que acabei de afirmar. Porque Paulo escreve àquela igreja dizendo assim, notem: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aí você vai dizer, deve ser problema de tradução, pastor. Não é possível que isso esteja no texto sagrado. Então, se você pensa assim, permita-me ler uma outra tradução da Nova Versão Internacional que diz o seguinte: exortamos a vocês, e notem que a palavra não é dirigida ao pastor daquela comunidade. É quase que uma responsabilidade compartilhada pela igreja. Aí vejam, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Não está ainda satisfeito? Eu separei uma terceira e última tradução, na Nova Versão Transformadora, que diz assim: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. São quase 40 anos de ministério. E ao longo desse tempo, e por causa de todo esse tempo, eu me sinto muito tranquilo ao lhe dizer: não se surpreenda com o tipo de gente que você pode encontrar em uma igreja. Porque a julgar por aquilo que Paulo disse, eu não sei se você percebe, é fácil perceber que ele está fazendo um diagnóstico de sua comunidade. E o primeiro grupo, ele chamou, numa tradução apareceu, não foi a palavra desordeiro. Noutra apareceu a palavra ocioso. Em outra tradução apareceu a palavra indisciplinados. Mas atáctos significa não manter o lugar na fila. Eu estava recordando a minha infância. E na escola tudo tinha fila, gente. Eu não sei como é hoje. Mas para entrar na sala, fazíamos fila. E não era somente a fila, a gente tinha que estender o braço para manter a mesma distância. Não era assim? Era tudo tão organizado. Paulo está falando de fileiras, de fila, mas na mente do apóstolo Paulo é um exército. É como se ele estivesse dizendo ou falando de um soldado que não consegue manter a sua posição dentro do batalhão. Aliás, você conhece a história, eu já contei isso aqui daquela mulher, não foi? Que vendo aquele desfile do exército, lá estava o seu filho, completamente diferente dos demais. E o que ela disse? Olha só, meu filho é o único certo, todos os demais estão errados. O texto está falando, portanto, exatamente disto. E o curioso é que esta palavra também pode ser traduzida por irregular, por confuso, por fora de ordem. E essa palavra ordem, ela é tão forte no texto sagrado. Eu não sei se você se recorda, mas quando o apóstolo Paulo precisou tratar dos dons espirituais na igreja em Corinto, ele fez questão de dizer: faça-se tudo decentemente e com ordem.
No capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de Lucas, quando fala daquela criatura que por um tempo esteve debaixo do controle demoníaco e ela é liberta, aí o texto sagrado diz que o não demoníaco se caracteriza pela ordem. E diz o texto assim: quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Lembra-se da história que os demônios voltam e voltam 7 com ele e a situação se torna ainda pior? Se não for bastante, recorda-se quando Paulo deu ordem a Tito, dizendo: Tito, eu estou lhe deixando aí em Creta por uma razão, para que você ponha em ordem o que ainda faltava. E o curioso aqui é que ordenar é colocar como que em ordem alfabética, em ordem por tamanho, em ordem por idade. E eu não sei se seu nome começa com a letra Z. Era terrível, né? Porque sempre no final do grupo, a não ser quando a professora invertia, vamos começar agora pela última letra. E as coisas mudavam completamente. O apóstolo Paulo, portanto, está constatando na vida da igreja a presença de pessoas que não conseguem ordenar a sua vida, que parecem não perceber que tudo no reino é disposto pela mão poderosa do Espírito Santo. É Ele quem coloca cada um de nós em esta ou aquela função. Mas o texto ainda avança, porque Paulo vai falar dos desanimados. E essa palavra desanimado que apareceu em uma das traduções, noutra tradução apareceu pouco ânimo, é oligopsíkos. E essa palavra é curiosa, porque óligo quer dizer pequeno, e psíkos tem a ver com psique, tem a ver com mente, tem a ver com alma. É literalmente isso, alma pequena. É como se fosse um barco pronto para afundar. Alguém que está completamente sem esperança. Alguém que está vivendo o luto. Aí o apóstolo Paulo disse: olha, exortem aqueles que estão fora da ordem, não conseguem alinhar a sua vida, mas tragam uma palavra de consolação àquele cuja alma está pequena, cuja alma está ferida, está como que um barco pronto para afundar. E eu fiquei lembrando de momentos preciosos em que esse convite ao ânimo, ele é de alguma forma colocado no texto bíblico. Um desses momentos para mim preciosos é o depois do milagre. A Bíblia diz que aquela mulher que conviveu com fluxo de sangue por cerca de 12 anos, ela é curada, e depois de curada, ela fica amedrontada, porque Jesus tira ela do desconhecido e coloca ela naquilo que é o público. Faz questão de dizer: olha, quem foi que aconteceu, com quem isso aconteceu. E aquela mulher acaba revelando ter sido alvo do milagre de Deus. Mas ela está tão temerosa. Jesus diz o seguinte àquela mulher com fluxo de sangue: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O interessante é que a cura já havia acontecido. Se você se recorda do texto, no momento em que ela tocou Jesus, ela foi curada. Mas quando ela sai do anonimato e ela obedece ao Senhor e testemunha o que aconteceu com ela, ela escuta algo ainda mais precioso: a tua fé te salvou. E então aquilo que era espaço do medo, agora tem que se transformar em ânimo. Há um outro momento para mim igualmente precioso. Paulo está preso. E aí o texto sagrado, quando ele escreve à comunidade de Filipos, ele diz assim: muitos tomando ânimo com as minhas prisões. Lembra-se disso? Que alguns, quando observaram que o apóstolo Paulo estava preso e não podia mais anunciar o evangelho, se sentiram então animados para proclamar a palavra do Senhor. Nesse texto de Tessalônica, Paulo revela que as dificuldades que ele viveu no início da plantação daquela igreja, ele transformou em ousadia. Eu sei que nem sempre eu me comporto assim. Nem sempre eu consigo forças para transformar perseguição em impulso. Às vezes a única resposta que eu tenho é o sentimento de desânimo. E o texto sagrado está dizendo que muitas vezes dentro de uma comunidade de fé, eu posso encontrar sim, gente cuja alma está pequena, cujo coração está por um fio, cuja esperança parece estar desaparecendo daquele coração. Mas ainda há uma terceira situação que o apóstolo Paulo colocou. Lembram-se a ideia dos fracos, do asthenes
dos doentes, que significa literalmente isso, dos enfermos. E aqui, sinceramente, não é alvo aquela enfermidade do corpo. Provavelmente Paulo está falando de gente que está enferma na alma, que não tem tido forças para lutar contra o pecado, que está sendo alvo constante de investidas satânicas. Eu vou deixar isso mais claro. Quando Paulo falou daqueles que estavam fora da ordem, foram chamados inclusive de desordeiros, eu não sei se você se recorda, mas na igreja de Tessalônica apareceram aqueles que uma tradução chamou de ociosos. Você lembra disso? Que ao invés de desordeiro apareceu a palavra ociosos. Gente que eu acredito que com muita sinceridade estava estudando a palavra de Deus, mas de repente começou a alimentar no coração uma enorme esperança de que Jesus iria voltar. E eles imaginaram que isso iria acontecer logo. E sabe o que fizeram? Largaram o emprego. E começaram a viver ociosos. E almoçando na casa dos irmãos da igreja. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso mais de terra, eu não preciso de mais nada, porque o meu Senhor vai voltar. Certamente esse é o primeiro grupo. Quando o apóstolo fala daqueles que estão desanimados, se você se recorda, nesta carta, ele fala de gente cujo coração está, como diz o texto sagrado, como se fosse um barco, prestes a afundar, está vivendo a experiência de luto e não sabe agora como conviver com essa saudade, especialmente porque alguns daquela comunidade morreram e Jesus não havia voltado. O que é que vai acontecer com essa gente? Eles morreram, Jesus não voltou, o que vai acontecer? E o desânimo dessas pessoas provavelmente se deu por conta disso. Quando Paulo fala destes fracos, é porque a comunidade em Tessalônica foi muito perseguida. E nem sempre a perseguição é física. Às vezes ela é ética, às vezes é de conceito, às vezes é de princípios. E Paulo aqui estava dizendo, olha, igreja é lugar de gente que às vezes está desanimada, de gente que às vezes está tendo dificuldade de alinhar a sua vida por aquilo que é a palavra do Senhor, de gente que está vivendo momentos de fraqueza. E eu ouso afirmar, irmãos, que o quadro permanece ainda o mesmo. Não somos aqui um grupo de perfeitos. Não somos gente que é gente forte o tempo todo. Não somos pessoas cujo o ânimo está sempre presente. Há dias que acordamos desanimados. Não sabemos como lidar com esta ou com aquela situação. Eu acredito sim, sabe, que no meio do povo de Deus, ainda que haja consciência daquilo que Deus espera de mim, nem sempre o meu comportamento, as minhas atitudes, refletem a justiça de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. A grande pergunta é o que fazer nesta hora? Como lidar com tudo isso? Eu tenho aprendido, sabem, que nós precisamos tratar os diferentes a partir de suas diferenças. Durante muito tempo a gente exigiu, ou de alguma forma, igualdade no tratamento. Mas é provável que a essa altura você saiba a diferença entre igualdade e equidade. Consegue perceber por aquela imagem? Quando a gente trata todo mundo de um mesmo jeito, provavelmente somente um vai conseguir enxergar além da cerca. Mas quando a gente começa a perceber que as pessoas são diferentes e que precisamos tratá-las de uma forma específica a partir de sua realidade, mais gente vai poder ver, enxergar o que está do outro lado da cerca, do outro lado do muro. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, quando escreve aquele verso, ele usa alguns verbos que são verbos diferentes. O primeiro verbo que ele usou naquele verso que lemos, você se lembra qual foi? Na tradução primeira, a revista corrigida, atualizada. Lembra-se qual foi o verbo? Foi o verbo admoestar. Admoestar. E o interessante é que Paulo diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. O que é que Paulo está, na verdade, nos dizendo, irmãos? Que para o desordeiro, admoestação, confronto. Para aquele que não consegue alinhar a sua vida debaixo daquilo que é o propósito de Deus, aquele que está vivendo conflito, ele precisa ser confrontado. Igreja é lugar onde eu sou confrontado. Igreja é lugar onde
eu escuto, olha, você está errado. Aliás, eu perguntei neste final de semana, quantas pessoas você daria o direito de lhe dizer, você está errado, sem que você não tenha vontade de pular no pescoço daquela criatura e enforcá-lo, sufocá-lo. O texto está dizendo que uma comunidade como essa, é comunidade onde alguns que não estão conseguindo alinhar a sua vida, quem sabe, motivados até pelo desejo de conhecer, criaram conceitos diferentes do que era o conceito de Deus, e estão aí imaginando que Jesus está para voltar, criaram doutrinas estranhas. Essa gente precisa ser confrontada. E é o que está escrito. Precisam ser admoestadas. E o interessante é que nesta carta, Paulo usa duas imagens tão belas, irmãos, tão belas. No capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Agora, ainda nesse capítulo 2, só que ao invés do versículo 7, o versículo 11, veja o que ele disse: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Tão interessante, né? O apóstolo Paulo dizendo que a relação que ele manteve com a igreja, uma hora era uma face paterna, outra hora era uma face materna. Eu não sei com quem mais você se identificava dentro de casa. Eu estou dizendo isso porque nem toda mãe e nem todo pai. Quem era o seu lugar de acolhimento? Quem era o seu lugar de admoestação? Quem era que lhe confrontava e lhe disciplinava? Quem era que colocava você no colo e colocava você para dormir? Paulo está dizendo que todo o processo de admoestação, ele deve ter uma face materna e deve ter uma face paterna. O grande problema é saber quando agir de um jeito e quando agir de outro. Mas a igreja é lugar onde eu encontro mães. Gente que cuida de mim como se a minha mãe fosse. Mas também gente que cuida de mim como se meu pai fosse. Eu já encontrei gente quase da minha idade. Olhava para mim e dizia: o senhor sabe, né, pastor, que o senhor é como um pai. Eu já vi gente que... E tem gente aqui que costuma me chamar não de pastor, mas de paistor. Essa coisa da paternidade não é privilégio do sacerdote da igreja. Nós precisamos aprender, porque lembram-se que a ordem foi dada a todos, que todos nós temos uma responsabilidade paterna, materna com aqueles que estão à nossa volta. Mas eu vou voltar ao texto bíblico, porque há um segundo verbo, que ao invés de admoestar, é o verbo consolar. E o verbo consolar, gente, aparece no texto assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Ponto. Só que o texto avança e diz: consoleis os de pouco ânimo. Os de pouco ânimo. Gente, igreja é lugar de consolação. É aquele lugar onde eu entro com a alma pequena. E essa alma pequena é alimentada pelo cuidado, pelo carinho do povo do Senhor. É alguém que no meio da celebração só olha para mim e faz assim, ó. E aquilo já enche o seu coração de graça. É alguém que passa por você e pergunta: como você está? Eu soube no encontro passado que você ia ser operado, ou você foi operado. Como você está? Igreja é lugar onde nós precisamos ser consolados. Aliás, Paulo faz uma confissão nesta primeira carta. É até um texto longo, mas eu fiz questão de colocá-lo. Começa no versículo 5 e não no 6, e vai até o versículo 7 do capítulo 3. Ele diz assim, Paulo está falando dele, diz assim: não suportando mais, porque Paulo não pôde ficar em Tessalônica em função da perseguição. Ele transformou Éfeso em base e mandou Timóteo para lá. Aí o texto diz: não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós.
desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito. Posso lhe dizer uma coisa? Você percebeu o que aconteceu aqui? Somente saber as notícias de Tessalônica, isso consolou o coração do apóstolo Paulo. Eu vou lhe dizer uma coisa, mande notícias. Diga como você está. Tem alguém querendo saber como você está. Faz tempo que você não liga. Faz tempo que você não visita. O apóstolo Paulo disse que de uma forma divina, sabe? Eu não posso usar outra expressão. Timóteo vai, retorna, conta essas coisas. E quando Paulo toma conhecimento que eles estão com saudades dele, o coração dele fica consolado. Há alguém que quer saber como você está. E às vezes a gente priva o outro, sabe, de tal conhecimento. E ao invés de consolação, vem a imaginação, vem a preocupação, vem a ansiedade, vem noites sem dormir. Experimente fazer isso. Experimente fazer isso. Às vezes a forma de consolar o outro é tão simples. Às vezes a gente não percebe que se fazer presente, nem que seja por notícias enviadas por Timóteo, isso faz tanta diferença, tanta diferença. É como se você estivesse dizendo, olha, eu sei que você está preocupado comigo, mas eu quero que você saiba que eu também estou preocupado com você. Há uma outra forma de consolar. E aí o apóstolo Paulo, falando àqueles cujo coração estava em luto, porque havia sepultado os seus amigos, seus parentes, e Jesus não havia voltado, Paulo explica o que vai acontecer no processo da ressurreição. Paulo explica como será a segunda vida de Jesus. E veja como ele termina aquela sessão. Capítulo 4, verso 18, ele diz assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Eu quero lhe dizer que na palavra do Senhor também nós encontramos consolação. Quando a palavra do Senhor é compartilhada com aquele cuja alma está pequena, quando você se senta e simplesmente abre a Bíblia, sabe? Abre a Bíblia. Aquela pessoa está ao seu lado. Você percebe que ele não está bem. Você abre a Bíblia e com o seu dedo só faz apontar na direção de um verso e coloca no colo daquela pessoa e diga, leia isso. Gente, isso é bênção. Quando a palavra me encontra, quando eu encontro a palavra, quando isto acontece, a palavra, ela aquece a alma. A palavra, ela é martelo que quebra, esmiuça a pedra, toda e qualquer resistência. A palavra é espada, e o texto sagrado diz que ela penetra profundamente na minha vida e na sua vida. Quer consolar? Às vezes a gente fica tentando buscar tanta coisa. Como é que eu vou falar com aquela criatura? O que eu vou dizer? Eu não sei o que dizer. Como é que eu vou me... Faz o seguinte, apenas aponte para a palavra e mostre o que está escrito. Você não imagina o poder que tem um verso da palavra no coração de alguém que tem abrigado a aflição. É por isso que o texto sagrado vai nos falar, não somente de admoestar, não somente de consolar, tem um terceiro verbo lá, não foi? Que era o verbo sustentar. Quanto aos fracos, vejam como está escrito. Rogamo-vos também, irmãos, que, primeiro, admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Sustentar o fraco. Eu fiquei tão impressionado com a tradução literal que um comentarista fez dessa expressão, sustentar. Ele diz assim, a tradução literal é: segurem os fracos com firmeza e não deixem que caiam. Segure. Igreja é lugar onde, quando eu estou fraco, alguém me segura e diz, eu não vou deixar você cair. Pode confiar. Ponto. Aqui está meu ombro. Põe a sua mão. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Quando eu leio essas coisas, deixa eu lhe fazer um pedido, você que está lá na projeção. Volta o texto. Volte só um slide. Estão vendo aquilo ali? Sabe qual é o nosso maior problema? É não usar o verbo certo com a pessoa certa. Lá está aquela pessoa com a alma pequena, precisando ser consolada. Aí alguém se levanta para admoestar, para exortar,
para dizer, você precisa mudar. Isso aí é uma questão de falta de fé. Da mesma forma que às vezes aquele que está precisando ser sustentado, alguém que esteja do lado, escuta somente uma palavra de consolação, como se isso fosse bastante. A grande questão é saber como lidar com toda essa gente. Agora, avance dois deles, viu? Porque o texto vai dizer assim: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Deixa eu me encontrar aqui. Vai em frente. Isso. Com estas palavras, avance uma outra vez, por favor. Paulo vai dizer: agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Novamente, o apóstolo Paulo sinaliza na palavra a força para aquele coração cuja mente está fraca, cujo o coração está fraco, que a fraqueza tem dominado, que não consegue de alguma forma fortalecer os seus passos. Agora eu não sei se você observou como o texto que lemos no início, ele termina. Alguém consegue lembrar qual era a declaração final? Estava escrito assim, olha: sejais pacientes para com todos, admoestar, consolar, sustentar. Agora tem uma regra universal. O que é que a gente precisa ser com todos? Está olhando essa pessoa que está ao seu lado, sabe o que a Bíblia está dizendo? Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. Aliás, eu comecei a me perguntar o que é que significa, na verdade, paciência nos dias de hoje. E eu vou anotar aqui algumas declarações que eu li, algumas coisas que eu li. Dizendo primeiro assim que a pessoa paciente é aquela pessoa que consegue exercitar o autocontrole. É aquela pessoa que não se desestabiliza, sabe? Que não age por impulso. Tudo bem com você? Pronto. Essa seria a primeira característica. Segunda característica de uma pessoa paciente com todos. Um espírito enorme de tolerância. Qual é o seu limite? Até onde vai o seu pavio? É isso que significa paciência. A capacidade de tolerar. Tolerar. Não satisfeito, eu vou acrescentar mais uma característica daquele que é paciente para com todos. É aquela criatura que tem uma capacidade de suportar pressão. Pressão de todos os lados. Mas continua equilibrado. Nenhuma irritabilidade. Não usa a pressão que respira como justificativa para agredir quem quer que seja. Para ser descortês, deselegante, não gentil. Não satisfeito, eu continuei a perguntar e procurar outras características de uma alma paciente. E aqui está. Uma alma paciente sabe conjugar o verbo esperar. O paciente espera. E, aliás, se nós lembrarmos da Escritura, diz o que? Esperei com paciência no Senhor. Porque algumas pessoas até esperam, mas de uma forma tão impaciente. Não satisfeito, eu continuei a perguntar. Uma outra característica de uma alma paciente é lidar com pessoas e situações difíceis. Porque é uma diferença, não é, irmãos? Tem pessoas difíceis e tem situações difíceis. Existem duas palavras nas Escrituras para paciência. Uma é aplicada a pessoas e outra é aplicada a coisas, a circunstâncias. Como se dissesse que há quem tenha paciência para lidar com coisas, com situações, mas nenhuma paciência para lidar com pessoas. E o contrário também. Portanto, a pessoa paciente é aquela que consegue lidar com gente difícil, complicada. Posso lhe perguntar? Já sabe o que eu vou perguntar, não? À luz do que acabei de mencionar, eu acho que foi no domingo passado que eu perguntei o quanto complicado você se autoavaliava, não foi?
E eu vi alguém dizer que era 11. 11. Se eu lhe perguntar hoje por paciência, de 0 a 10, eu vou imaginar que o 0 é paciência 0, tá bom? E paciência 10. E então, tem mais algum 11 hoje aqui? Paciente. É por isso que o texto sagrado nos convida a exercitar a paciência com tudo e com todos. Só que eu preciso fazer uma correção. Preciso. Porque assim que nós começamos a celebração, eu mencionei uma frase dizendo que igreja era lugar de gente ordeira, não foi assim? De gente animada, de gente forte. Aí criamos um espaço, não foi? Para lermos o texto, e o texto falava exatamente o inverso. Falando de gente desordeira que precisava ser admoestada, de gente com alma pequena que precisava ser consolada, de gente fraca que precisava ser sustentada. Eu acho que a gente não entendeu o que é que está escrito na palavra. Por quê? Porque, olhe novamente o texto, por favor. Quando o texto diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis, consoleis, sustenteis, e fala de pacientes, sabe o que é que o texto está me dizendo? Que igreja, primeiro, e eu vou fazer de trás para frente, tá? É lugar de igreja. Igreja é lugar de gente paciente. Paciente com todos. Igreja é lugar não de pessoas com pouco ânimo, mas de pessoas, e nem fracos, e nem desordeiros. E aí vamos fazer isso de trás para frente ainda. Não de pessoas fracas, mas de pessoas que estão dispostas a sustentar aquele que está passando por um momento de fraqueza. O texto não está apontando para aquele que está vivendo um momento de pouco ânimo. Está dizendo, na igreja existem consoladores. O texto não está falando de desordeiros, irmãos. Está falando de gente que tem compromisso com a santidade. E que uma vez na relação da comunidade, vai me ajudar a perceber o quão próximo eu preciso estar do meu Senhor. A grande questão, sabe, irmãos, é que a gente não é todo o tempo consolador. Às vezes a gente está do outro lado, como aquele que precisa ser consolado. A grande questão é que nem sempre a gente está com força suficiente para sustentar o outro. É a gente que está fraco. É como se dissesse o texto sagrado, que numa comunidade como essa, há tempo para viver uma experiência ou passar por um momento de fraqueza, e há tempo em que a força estará como que de Deus presente na minha vida. Eu não sei exatamente hoje qual é a sua situação, sabe? Mas eu tenho visto que hoje aquele que está sendo consolado, amanhã se transforma em consolador. Hoje aquele que está fraco, amanhã se levanta e no meio daquela fraqueza encontrou forças, olha para aquele irmão que está passando pela mesma situação de debilidade e vai lhe dizer, olha, o Deus em que confiamos é o Deus cujo poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu vivi isto. Igreja, irmãos, é portanto este encontro da fraqueza com aquele que vai me dar suporte, do desconsolado com aquele que vai me dar palavras de consolação, vai me lembrar o que está escrito. É o encontro daquele que está vivendo um momento de profunda comunhão com Deus, de um compromisso com santidade, que vai olhar para mim e lhe dizer, olha, Deus não lhe criou para viver assim. E eu quero glorificar o nome do Senhor por isso. E lhe dizer que Deus transforma toda e qualquer situação de debilidade em ministério na minha vida e na sua vida. Eu oro, sabe, irmãos, eu oro para que o Senhor nos desperte a alguém que precisa ser consolado com as suas palavras, a alguém que precisa ser abraçado com seus abraços, a alguém que precisa ouvir a palavra a partir do seu testemunho. E Deus há de ser glorificado no meio do seu povo quando isto acontecer. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que faça
de nossa comunidade. Uma comunidade de gente consoladora, de gente que oferece o ombro e nos apoia em nossos momentos de fraqueza, de gente que Deus vai usar para nos mostrar o verdadeiro caminho. E eu queria desafiar também você não somente a orar por isso, mas de se colocar diante de Deus para ser este consolador, este amigo que sinaliza para o conforto que vem da palavra, aquele que vai se sentar e... Sabe aquele irmão que tem confiado a você as suas dificuldades, escolhas às vezes erradas que tem feito? Você sabe por que você tem ouvido isso? É porque Deus quer usar você para abençoar aquela vida. Transforme isso em ministério no seu coração. Assuma diante de Deus o compromisso de ser bênção nesta vida. Pode ser um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora. Coloque-se diante de Deus nesse momento. Ore ao Senhor por isso.